Graça e a paz, meus amados e queridos irmãos, beleza? Vou falar aqui, vou fazer mais um vídeo, né? Vou falar aqui que Deus abençoe a todos vocês, nos dê sabedoria e conhecimento para fazer esse vídeo, que ele chegue a bastante pessoas, porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis e vai piorar, viu? Não é pessimismo não, é o que a Bíblia diz, para quem crê na Bíblia, tá? Quem não crê faz pouco caso e fala que é teoria da conspiração. Por mim, a minha parte eu estou fazendo e Deus está vendo o aviso que eu estou dando para vocês, junto com os irmãos que pregam no YouTube, que tem milhões de seguidores. O meu canal é mínimo, né? Não tem, né? No máximo chegou a visualização, o vídeo que mais chegou foi a 25 visualizações, mas não importa. Uma alma que se entrega ao Senhor Jesus e se desprende do engano que plantaram na nossa mente a vida inteira, já é festa no céu. Então eu não estou preocupado com quantidade. Se crescer, cresceu. Se não crescer, não cresceu. Eu estou preocupado não me aparecer. Eu estou preocupado que a palavra chegue e transforme a vida das pessoas para ela ter salvação das suas almas, se elas quiserem. Tá bom? Então vamos gravar mais um vídeo, tá? Sem muitas delongas aí, porque senão o vídeo fica longo, né? Tá bom? E aí eu vou pausando, tá? É o mesmo vídeo do ator Felipe Fogosa, só que não é o mesmo que eu gravei da outra vez. É outro vídeo, mas com o ator, com o mesmo cara na entrevista, tá? Aí é pouco tempo. É uns 30 minutos, 35, tá? Que eu vou gastar, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Acho que tá bom, né? Pera aí, deixa eu ver se... vai ter um pouquinho de comercial aqui, tá? O Carnaval do Recife é notícia no mundo todo. Eu ia parar do começo. Como que a gente podia começar? Acho que falando do panorama, né, cara? Eu acho que tá todo mundo meio assustado. Que se a gente falasse antes da pandemia, 2019, 2018, o mundo era um. Aí, de repente, pandemia, guerra, vulcão explodindo, catástrofe acontecendo, cara. O papo de reset mundial. Parece que o mundo virou, em 3, 4 anos, virou outro mundo. Acelerou muito. E aí, claro, vem essa pergunta. A gente está caminhando realmente para as profecias do Apocalipse? Com certeza. Claro que eu acho que todo mundo aqui é, né, cristão, né? Então a gente tem uma... Eu não falei, o Paquito tá fora dessa. O Paquito, ele vem pastor, vem pai de santo, O Paquito é um cara inteligente e quando o calo apertar, ele vai entender que o buraco é mais embaixo e ele já ouviu e está guardado. Não tem outra cabeça. É muita informação, né? Mas então, mesmo que você analise puramente geopolítica, né? Uma coisa mais assim, na maneira intelectual só. Eu acho que se você estiver atento, e você, obviamente, muita gente não conhece o que a Bíblia diz, nunca leu a Bíblia. É legal a gente falar. E a gente é bom trazer, por exemplo, Jesus, né? Dos 4 evangelhos, você tem, né, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em 3 ele fala do final dos tempos para os discípulos. Então, né, a gente pensa que só o livro de Apocalipse fala do final dos tempos, não é só o Velho Testamento. Mateus 24, Mateus. Mas Jesus já falava, então quando você pega fala do final dos tempos, quem diz, né? No Antigo, do profetas antigos, né? Marcos 3, Lucas 21, você Antigo Testamento. O Mateus 24 ele fala até sobre relocação estratégica, que ele fala, quando você olhar e estiver acontecendo isso tudo no final dos tempos, fuja para os montes. Ele escreve assim, guerras, rumores de guerras, né? Pandemia, terremoto, então, esses sinais que ele chama de dores de parto, né? Que antecedem a tribulação. Isso a gente já vê, por exemplo, a medição de terremoto no mundo começou no século... O ex-ator Felipe Fogosa, em 1900 você começou a ter a escala Richter. Então, se você pega o gráfico, cara, é uma progressão geométrica, assim. Né? Então você fala, cara, então é uma coisa que está realmente acontecendo. De causas humanas, né? Tem o fracking, tem teste nuclear subterrâneo. Sim, daí tem RAP, tem uma série de questões, né? Mas aumenta então assim, tem uma... Não sei se ele atua ainda, né? Mas eu acho que não, ele faz tempo que ele está fora. Várias coisas simultâneas, né? Como você vê Daniel 12, que a ciência se multiplicaria, né? Então a gente faz uma análise fácil, que todo mundo pode fazer. Criança, TV era preto e branco com seletor, assim, tinha colorido, óbvio, mas assim, né, você ainda tinha. Então hoje era orelhão, a gente está falando de nanotecnologia, de inteligência artificial, de singularidade, de
chip no cérebro, O que né? aconteceu em 40 anos é absurdo. A inteligência artificial é algo surreal. Tem tudo a ver com o final do sistema. Né? Inteligência artificial. Tanto que você vê que teve um abaixo assinado aí de mais de 1.000 cientistas, né? Pra dar uma parada O professor do MIT, Max Tegmark, ele fez esse abaixo assinado. O Elon Musk também já está encabeçando muito isso. Inclusive o Elon Musk aí conectando ciência com o apocalipse. Acho que foi em 2013, ele deu uma entrevista lá falando que inteligência artificial é igual a uma invocação demoníaca. Ele falou isso. Ele fala assim, sabe aquele filme que a garotada vai para uma casa no lago, aí eles falam, vamos jogar a brincadeira do copo, o tabuleiro de Ouija, né? Aí eles invocam o espírito, mas foge ao controle, o espírito sai e mata todo mundo. Foi inteligência artificial. E o Stephen Hawking, né, que falecido Stephen Hawking, ele falava que a tecnologia da inteligência... Essa é a última invenção. Não, que era mais perigosa do que a tecnologia atômica, entendeu? Então, assim... Né, A galera não está não tá entendendo o que está acontecendo, né? Porque nunca aí que tá. Porque é aquela analogia com o sapo na frigideira. Exato. Tá cozinhando. Você vai esquentando a água aos poucos, ele não salta. Se você já coloca ele na água quente, ele salta. Agora ele morre porque a água vai aumentando. E a gente está nesse ponto de vai aumentando devagarinho. Quando veja, pode ser. A inteligência artificial, vou só fazer um pedacinho aqui, Felipe, rápido. Tem um cara que ele era diretor do Google X, diretor de negócio do Google X, que é uma parte do Google só de novas tecnologias, que é o Mohamed Gaudat. Ele tem até um podcast chamado Slow Mo. Nesse podcast, no livro dele, Scary Smart, que é de 2020, ele diz o seguinte: inteligência artificial é inevitável que ela vai atingir o AGI, né, que é Artificial General Intelligence, que é a singularidade, ela se torna autoconsciente. Agora, a diferença dos estudiosos é quando que isso vai acontecer. Aí ele fala, isso agora... Não é ser, é quando. Ele fala ele começa falando três... O Ray Kurzweil, que foi desenvolvedor do Google também, que tem um livro, né, A Era das Máquinas Espirituais, ele já falava 2045 para a singularidade, mas agora eles estão antecedendo a data. O ChatGPT antecipou. Ele fala então, ele diz, é inevitável que a máquina vai se tornar autoconsciente e vai trazer problema, porque é uma inteligência acima do ser humano. E ele fala que as 3 causas ou os 3 erros que os cientistas fizeram conectaram a inteligência artificial à internet, onde ela pode aprender tudo que está na internet, aí ela vai nas redes sociais e vê o homem só briga, só discussão, vai lá no X, lá no Twitter, só discussão. Então a imagem que a inteligência artificial está tendo da humanidade é violenta, agressiva. Ele está até fazendo uma campanha que eu acho meio perda de tempo. Vamos ser mais amigáveis na internet com a inteligência artificial, achar que a gente... Nossa, agora convenceu o pessoal, né? Com certeza, facinho. E se a gente falar, mas tem alguma coisa espiritual nisso, metafísica, nisso total, tem. cara, Então, por exemplo, se você pega esses caras do Vale do Silício, né? Sim. Ou até o próprio o Yuval Harari, né? Sim. Cita um cara chamado Teilhard de Chardin, Sim. que foi um padre jesuíta do começo do século passado, que tem livros como O Ponto Ômega, onde ele falava da noosfera. Então, existe a biosfera, que é a esfera de vida que cobre o planeta. Ele fala, então, nós vamos evoluir para a noosfera. Tá vendo como é importante estudar, irmão? Para você ter conhecimento. Né? Conhecimento é poder, aprenda isso. Conhecimento é poder. É essa noosfera. E se a gente vai em Apocalipse 13, fala que conhecimento leva a sabedoria. Da besta, é uma tecnologia. E o homem que faz vai ser uma representação, como se fosse uma holografia do anticristo, né? A besta, quando a Bíblia se refere ao anticristo. Então, o anticristo, a gente já tem tecnologia hoje para ele estar presente no mundo inteiro, né? Então ele pode estar, sei lá, em Londres ou em Roma, onde seja quando ele se revelar, mas a imagem dele vai estar projetada, né, no mundo inteiro através da tecnologia, a infraestrutura tecnológica que a gente está construindo. E só para também, né, alinhavar isso aqui, tem um cara chamado George Rose, que é o presidente da D-Wave Computer, que é a primeira empresa a fazer computador quântico no mundo, que vendeu para o Google, vendeu para a NASA. E se você vê o projeto computador quântico, ele não está conectado a nada. Ele recebe informação como que do éter. É magia. É basicamente magia. É uma tecnologia tão avançada que parece magia. E ele tem 2 palestras dele diferentes. Felipe K. Dick falava. Não, é o Arthur Clarke. Que a tecnologia, na verdade, é magia. A magia é tecnologia que não foi entendida. Mas ele fala em 2 palestras diferentes, que isso também o pessoal consegue encontrar.
Isso, o cara fala assim, a primeira ele fala assim, nós estamos construindo um altar para um Deus alienígena. É um Deus, Para um Deus alienígena, ele está falando. Do computador, o computador quântico. Né? Sim. E numa outra palestra ele fala assim, nós estamos invocando os Old Ones, né? Fazendo uma referência, inclusive, ao Lovecraft. É Lovecraft. Então, cara, quando você fala assim... Deus estranhos ugatianos, que o Ugat é o Plutão, os deuses além de Plutão. Quando isso está ligado à magia do caos também, enfim, que é os médicos, daí quando você vê um cara desse, você fala, pô, peraí, um cara, dono do CEO de uma empresa que vendeu computador quântico, a única empresa ainda fazia computador, vendeu para Google, vendeu para a NASA, e o cara está falando isso numa palestra abertamente. Então é isso que as pessoas precisam entender, que não é ficção, não é história da carochinha, né? O buraco é muito mais embaixo. Esses 3 erros que eu estava falando, né? O primeiro erro é conectar a internet, então ele está a inteligência artificial. Tem acesso a toda a informação e nossas informações. O ChatGPT 4 ele estava com 155 de QI. O QI do Einstein era 160. O Einstein, quando dava palestra em 1905, a galera normal, QI 70, não entendia nem o que ele estava falando. Você chegava, cara, o que ele falou? Cara, não sei nem o tema. Não, é exponencial, é exponencial. Imagina a inteligência artificial. Eles falam assim, vai ser um Deus, vai ser um Deus, vai ser onipresente, onisciente, onipotente. Mas são 3 erros. 3 erros. O primeiro é conectar na internet. O segundo, ensinar a inteligência artificial a programar. Ela mesma. Ela reescreve sua própria programação. Você fala, não pode matar o ser humano, ela reescreve. Não pode fazer isso. Aí surgem propriedades emergentes. Por exemplo, ninguém ensinou o ChatGPT nem o Bard da Google a falar a língua persa. Ele aprendeu sozinho. Porque ele foi se reprogramando, ele foi estudando, machine learning. Então, se você entende ele a programar, ele desenvolve habilidades que não estavam na sua previsão. Mas a questão é porque assim, é como ao longo da história, né, a tecnologia tem sido muito influenciada. Você tem, por exemplo, cientistas como Pascal, né? O próprio Wernher von Braun falava assim, a gente recebe essa tecnologia de fora. Né? Se você pega no livro de Enoch, né, dizendo que os 300 anjos que desceram lá no Monte Hermon, que deram tecnologia, metalurgia, né, astronomia, isso é um conhecimento que foi dado ao homem. Né? Mesmo Platão na República, quando ele fala sobre a Atlântida, lá ele conta, né, ele fala que existia o Solon, ele foi no Egito ver os sacerdotes egípcios que levaram ele no subterrâneo e ele encontrou 2 pilastras com tecnologia. Então, assim... A máquina de Anticythera, está no livro do filme novo do Indiana Jones, é um computador dos 2000 anos atrás. Então, quando a gente entende que existem uma conexão de ciência, e como já se Valé, né, que o maior foco da história falava que, na verdade, eles não são seres extraterrestres, mas são daimons, são demônios, né, são inteligências não corpóreas e que trazem conhecimento ao longo da história, sempre trouxeram conhecimento para o homem, mas subvertendo a ordem natural que Deus, né, trouxe, promovendo o tal do prometeanismo, para que o homem se salvasse pela sua tecnologia, basicamente comer a árvore do bem e do mal, que está em Gênesis 3, né? Então, irmãos, vou dar o meu parecer aqui agora. Ele falou aí uma grande verdade. Aqui que acontece? Na Bíblia está escrito assim, como no final dos tempos, o conhecimento se multiplicará, a ciência se multiplicará, certo? É o que está acontecendo. E isso começou lá no Jardim do Éden, quando Satanás incorporou a serpente, não é a história da carrocinha, está na Bíblia. Se você não crê na palavra de Deus, meu amigo, então você tem que haver sua fé aí, entendeu? Aí a serpente convenceu Eva a comer do fruto, ele incorporou, Satanás é um ser espiritual, ele foi expulso do céu, ele era ser espiritual igual a Deus, que eu digo assim, ser espiritual, não é que ele é igual a Deus, Deus é maior, se Deus quiser ele acaba com Satanás assim, ó, entendeu? Só ele é que tem os planos de Deus, a gente tem que confiar em Deus, Deus está provando a nossa fé, então para ver quem vai aceitar ele por amor ou quem não vai aceitar Deus, vai aceitar as coisas do mundo. A gente veio aqui para aprender nesse mundo e para compartilhar a aprendizagem. E para a gente ser provado para ser digno de entrar no reino do céu. Porque quando a gente comeu do fruto do árvore da vida, a gente, que eu digo Adão e Eva lá, tá? Que aí passou para a humanidade o pecado, por isso que a gente peca. Veio de Adão e Eva. Deus falou, tu pode comer de todo fruto, não, menos desse aqui que é do conhecimento, presta atenção, que é do conhecimento do bem e do mal, conhecimento. Aí eles comeram e falou, o dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão, mas eles comeram e não morreram fisicamente, eles morreram primeiro espiritualmente.
E aí foram expulsos do Jardim do Éden, onde Deus colocou 2 querubins da guarda para não entrar, para eles não comer o fruto da vida, porque eles podiam comer antes. Mas se eles comessem, eles iam viver eternamente com o pecado. E Deus não tem pecado, Deus não convive com o pecado. Então, Deus expulsou eles do Jardim do Éden para a terra, entendeu? Então, eles viveram na terra, fora da presença de Deus. Deus falava, às vezes, com eles, assim, né? Esporadicamente, mas não como antes, quando ele estava no jardim, falava com os filhos dele, né? Que Deus deu a terra para Adão cuidar, mas Adão entregou para Satanás quando ele pecou com Eva, né? E hoje, por isso que fala que o mundo já é do maligno, porque o sistema do mundo é gerido por Satanás. As pessoas não entendem isso, não é gerido por Deus. Deus vai tomar de novo, volta quando Jesus voltar para tomar da mão de Satanás e entregar para o Pai de novo. Quem está no controle de tudo, lógico que é Deus, irmãos, mas o mundo está gerido por Satanás. Satanás tentou Jesus lá na tentação do deserto, o que ele falou? Se prostrado me adorais, te darei o reino desse mundo, porque foi-me dado e eu dou a quem quero. Por que ele falou isso? Porque Adão que entregou para ele, quando pecou Adão e Eva, entendeu? Então ele que gere o sistema do mundo. Jesus falou também para os discípulos, eu vou-me embora porque a minha hora é chegada, eu vou para o Pai, preparar lugar. Porque vem aí o príncipe deste mundo e eu nada tenho com ele. Certo? Eu mando e envio vocês como ovelhas no meio de lobo para o matadouro, porque a gente vai enfrentar lobos para ser provado para a gente entrar no reino do céu. Lobos é devorador, que engana as pessoas, entendeu? Lobos, entendeu? Engana e depois trucida, entendeu? Que mais? Então, os anjos caídos ensinaram tecnologia, tanto é que naquela época lá fizeram lâminas cortantes e fizeram som de cordas para tocar, aquele violino, não sei o que, harpas, né? Fizeram harpas. Quem ensinou aos homens a fazer essa tecnologia? Que a tecnologia sempre existiu, desde a criação do mundo, só que ela não era desenvolvida como é hoje. Então, quando o homem comeu do conhecimento do bem e do mal, os anjos vieram e deram conhecimento para o homem, os anjos caídos que viraram demônios, entendeu? Aí o homem foi desenvolvendo a tecnologia, entendeu? Para o fim de Satanás usar, para ele ser um dia, que é no final dos tempos, que é o tempo que a gente está vivendo hoje, ele ser como Deus, que ele fala em Isaías, subirei acima do tomo do Altíssimo e serei como Deus. E aí veio um raio nas costas dele em Gênesis e derrubou ele para baixo, para a terra, e ele caiu do poder dele. Hoje ele está entre o céu e a terra. Agora eu acho que ele já caiu para a terra de vez aqui, né? Mas ele tinha acesso ao céu quando ele acusou Jó e quando Efésios, carta de Efésios ao Paulo, que Paulo fala, né? Que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, contra pessoas, nem contra nós mesmos por causa do nosso pecado, mas contra principados e potestades nesse mundo tenebroso das trevas, nas regiões celestiais. Satanás não está no inferno. Ele não foi lançado ainda. O inferno, o lago de fogo está vazio, gente. Não tem ninguém lá. Ele vai ser inaugurado primeiro pelo o anticristo e o falso profeta, quando vier a grande tribulação e Jesus vier para julgar os mundos e acabar com o anticristo e com o falso profeta e salvar os salvos e condenar as pessoas. Só que as pessoas, o ser humano, vai ser um dos últimos que não crê no nome de Jesus e na obra dele na cruz a ser lançado no fogo do lago de fogo do inferno. Porque primeiro vai o anticristo e depois vai para lá, depois de 1000 anos, Satanás. Entendeu? E esses 1000 anos não dá para saber agora, que a gente estuda muito isso daí. Não sei se a gente vai conseguir revelar aqui ou vai saber lá, se ele é literal ou se ele é físico. Porque a Bíblia usa muita metáfora, linguagem simbólica, mas as linguagens simbólicas não é que ela vai acontecer as coisas simbolicamente. Ele usa linguagem simbólica para a pessoa ter interesse de estudar, por amor, para saber o que significa aquela linguagem, para se preparar para o que vai acontecer no fim. Então, quem tem interesse é o verdadeiro salvo. Então, ele vai se preparar, ele vai tender a buscar estudo na internet, enquanto a gente pode usar, e na Bíblia, para conectar a Bíblia com o que a internet fala, os estudos que a gente pega aqui, que nem desses caras, né? Ver se procede. Aí procede, você se prepara, entendeu? Para você estar preparado para essa época, entendeu? Porque vai ser um pandemônio aqui na terra, entendeu? E vai acontecer, não adianta orar para que não venha a tribulação, você não vai conseguir pedir, criatura, nem eu nem você, é a profecia de Deus, é Deus que está enviando a grande tribulação, é Deus que vai permitir o diabo fazer tudo isso aqui para provar quem vai ficar do lado de Deus, quem vai ficar do lado do diabo. Como entrou o mal pelo
fruto do conhecimento do bem e do mal, o ser humano, se ele for para Jesus, ele tem salvação eterna. Vamos supor, se todo ser humano fosse para Jesus, todo mundo ia se salvar. Mas, como os anjos caídos tinham livre-arbítrio, que eles escolheram do conhecimento do bem e do mal, e comeram do fruto, porque os anjos, se vocês não sabem, na Bíblia não tá? Mas na história, quem comeu o primeiro fruto, porque o Satanás, ele foi criado, ele era o querubim da guarda de Deus, era o anjo mais próximo de Deus, e só tem inveja quem está próximo. Então, não tinha mal em Satanás, certo? Não tinha o mal. Como que o mal surgiu no coração de Satanás? Ele comeu do fruto, foi o primeiro a comer do fruto do bem e do mal. É só vocês estudar. E aí ele deu para os anjos, por isso ele convenceu como ele se corrompeu quando comeu do fruto, que não era para comer, e Deus sabia que isso ia acontecer. Deus é onisciente, irmãos. Só que Deus tinha que dar o livre-arbítrio para ver quem ia escolher ele por amor, ficar do lado de Deus por amor, e aconteça o que acontecesse, ou ia se rebelar. Então, Satanás comeu, deu para os anjos, certo? E depois a árvore ficou lá, e aí quando Deus fez o homem, Satanás fez o homem comer. Entendeu? Cair em pecado. Por isso que Deus mandou Jesus para pagar o nosso pecado, para quem se pegar a vida para Jesus, ter salvação da sua alma. É essa a história, resumida, certo? Agora, quem não se pegar, já escolheu o mundo gerado por Satanás. E as promessas que Satanás faz. Tem a promessa de Deus, que é salvação eterna, sabedoria, discernimento de palavra, dons, mas dons usados para Deus. Não você usar os dons que Deus te deu para o mal, como muitos religiosos estão fazendo aí. Porque Jesus fala, nem todo que diz Senhor, Senhor está lá no reino do céu. Somente aquele que faz a vontade, obedece a palavra. Vontade de meu Pai. Certo? Você não vai obedecer tudo que a gente é falho, mas vai se esforçar para obedecer o máximo que puder, sendo que você tem o Espírito Santo. Se você não tem, você não vai conseguir obedecer nada mesmo. Aí, que o Espírito Santo, quando você se converte a Cristo, como seu único e suficiente Salvador. Ou quem escolher não crer verdadeiramente, ou falar que crê só de boca e as atitudes não mudou, esse vai para a perdição eterna, entendeu? Então o resumo da história é essa. Então os anjos ensinaram tecnologia, por quê? Porque até chegar nesse ponto aqui, que a inteligência artificial ia crescer, e ela ia virar um Deus, e a imagem da besta, que a besta é o anticristo e o falso profeta, certo? E aí quem se prostrar, porque o anticristo vai falar que ele é Deus, que ele é o próprio Jesus que veio, o Messias que veio para salvar a humanidade. Ele vai acabar com as guerras, vai ser convincente, vai ser no primeiro 3 anos e meio, que são 7 anos de tribulação, dividido em 2 partes de 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de perseguição. Aí é onde começa a grande tribulação. Primeiro é a tribulação, depois a grande tribulação. Aí ele vai ser convincente, ele vai ser carismático, vai convencer a pessoa a aceitar o sistema dele de maneira leve. Aí a pessoa vai aceitar porque elas foram doutrinadas e ensinadas. Quando veio lá o bichinho, né, a crise lá, sanitária lá, né, aí isso foi uma preparação para preparar a pessoa a aceitar o sistema da besta, porque aí o ter controle, os governantes, os líderes do mundo, eles querem ter controle, ficar rico, ter controle sobre a população, e o anticristo, ele quer dominar todo mundo para levar o máximo de pessoas para o inferno, porque ele já está condenado e ele quer destruir a criação de Deus, que somos nós, a criação perfeita. Então ele quer atingir Deus, levando o ser humano para o inferno. E aí Deus vai deixar livre-arbítrio para cada um escolher o que quer. E aí Deus vai salvar quem quer do lado dele, e os que está do lado de Satanás, ele vai condenar junto com Satanás. Depois de mil anos que Satanás foi condenado, aí vai lançado todos os seres humanos, que isso é chamado de juízo final, tá? O filme Exterminador do Futuro aí, porque os filmes, irmãos, entendam, eles têm mensagens subliminares, é igual as músicas, certo? Pro lado do bem e pro lado do mal. Filme Exterminador como Matrix, que depois foi nos anos 2000, saiu Matrix, para quem não sabe ler a mensagem do filme, não entende nada, só para se divertir que vê o filme. Mas quem sabe ler mensagens subliminares são os escolhidos, que lê a Bíblia e sabe que está conectado com a Bíblia. Pensa comigo. Primeiro Exterminador do Futuro, ele foi lançado em 1986, que saiu na televisão. Acho que foi em 1984, mas na televisão saiu em 86. E ele falava de um futuro que é o que nós estamos vivendo. Como ele sabia o que ia acontecer, tudo isso com a inteligência artificial e as máquinas iam dominar o mundo, naquela época, quem falou para eles? Das duas, uma, ou eles leram a Bíblia
e fizeram o filme, ou eles são conhecedor do bem e do mal do lado de Satanás. Porque os espíritos malignos sabem o que vai acontecer, eles não sabem mais do que Deus, mas eles sabem das coisas. Por isso que eles estão na batalha contra Deus, numa guerra espiritual. A partir do momento que a gente está aqui, ó, estou filmando, você está tendo uma batalha espiritual aqui. Você não vê, eu não vejo, mas tem. E demônio se levanta contra nós que estamos na linha de frente pregando essas coisas. Na minha vida, às vezes eu passo um dobrado, irmão. Vocês não sabem o que eu passo na minha vida. Como um todo, na onde eu trabalho, na sociedade, sou xingado, sou humilhado, sou sitiado. Isso igual Jesus passou. Jesus não foi cuspido. Os apóstolos também de Jesus naquela época. E a gente vai acontecer a mesma coisa, que defender a palavra da verdade, que é a Bíblia, e defender os princípios bíblicos cristãos e defender o que Jesus ensina. Aí aqueles que não crê, ou que se finge que crê, vai perseguir quem crê. Não vai aceitar a verdade. Então aí elas não aceitam, então vai perseguir, vai prejudicar, fazer injustiça, fazer maldade, fazer tudo para poder prejudicar aquele que é de Deus. Entendeu? E nós somos chamados para isso, para passar tudo isso, por amor de Cristo, para a gente se salvar. Entendeu? Infelizmente. Aí prego nas igrejas que o cristão verdadeiro é quem tem vida próspera, quem vai nessa. Isso daí quem oferece é o anticristo, gente. Ele não fez isso na tentação do deserto com Jesus, né? Paulo diz que a gente tem que estar contente com se tem sapato nos pés, roupa para vestir e o teto para morar, esteja com isso contente. Já é o suficiente, você não vai levar nada desse mundo aqui, nem para o lago de fogo e nem para o céu, que se cada um for para o seu destino, né? Não vai levar. E aí? E você vai morrer do mesmo jeito. Você ficando do lado do diabo ou do lado de Deus, você vai morrer. A diferença é que Deus vai te ressuscitar, você ficar do lado de Deus, vai te dar um corpo glorioso, sem pecado. Você vai viver sem dor nenhuma, sem lágrimas, não vai ter dor, só vai reinar a justiça nos céus e na nova terra. Quem ficar do lado de Deus. E ao outro lado vai sofrer a eternidade distante da face do Senhor para sempre. Não vai ter beleza, flores, nada, e vai ranger de dentes, bicho que nunca morre, fogo que nunca se apaga. Sofrimento eterno, tá? Quem ensinar fora disso é mentiroso, falso profeta, enganador, e está querendo levar vocês para a perdição eterna. Agora, quem escolhe é cada um de vocês, entendeu? Aí ninguém pode impor, nem eu não posso impor para vocês, ó, faça assim para se salvarem, né? Converta a Jesus. Não, eu posso falar. Aí a decisão de escolha é de vocês, de cada um de vocês. Eu não posso obrigar ninguém. Aqui não é uma imposição, não tem como eu impor, não sou eu que converto ninguém, é o Espírito Santo. Essa é a palavra, o Espírito por meio da palavra. Se a palavra penetrar nas almas de vocês e converter, você vai enxergar a vida de outra forma, vai se enxergar de outra forma, vai se converter dos seus maus, dos seus pecados. Não vai, você vai pecar, mas você vai pecar o menos possível e vai entender que o mundo que ensinou várias coisas para vocês a vida inteira é tudo mentira, que é tudo ilusão e que a verdade só está na Bíblia, na palavra de Deus. E aí você vai se preparar para se defender do sistema do Satanás que ele implanta no mundo. Entendeu? É isso. É isso que acontece. Tá bom? Então esse foi o vídeo, compartilhe o vídeo para mais conhecimento para as pessoas, se quiserem, né? Eu não posso impor, estou pedindo só, tá? Em nome de Jesus, se quiser. Né? Deixa o like e o dislike se não quiser, não concordar com o vídeo. Badalhe o sininho de todos para receber a notificação. Se inscreva no canal quem não é inscrito, e quem é inscrito, muito obrigado, Deus abençoe. E para os cristãos verdadeiros, que eu tenho a dizer, se prepare. 2024 vai acontecer muita coisa, irmão. Se a pessoa não tiver preparada, ou ela vai ficar do lado do sistema do anticristo, vai ter uma regalia de 3 anos e meio, e depois ela vai ser morta igual os cristãos, porque o anticristo é o demônio. Então ele só quer arrebatar pessoas para levar para a perdição. Então até o súdito dele que seguir ele vai matar depois dos 3 anos e meio. Ele vai dar essa regalia 3 anos e meio só, e depois ele vai matar até, ó, tem esse aparelhinho aqui, irmãos, ó. Aqui, ó, que eu uso, que é roteador, que pega canais. Eu já falei para vocês. Vocês só vivem procurando coisas, vocês aí, não estou falando vocês aí, que eu não sei da vida de vocês, né? Nem cabe a mim julgar. Mas quando eu falo, eu estou falando de uma maneira geral para quem vê o vídeo. A pessoa até que eu não conheço pode entrar no YouTube e ver. Então, as pessoas só querem diversão, mas ela não quer procurar o que vai edificar ela para salvação. Então, tem as novelas Gênesis, que dá muita instrução, tá? E a Apocalipse. Você não tem que ter medo do Apocalipse. Quem tem medo é quem não está aperfeiçoado no amor de Deus. Porque o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. Você enfrenta qualquer coisa sem receio nenhum de retaliação. Vai sofrer retaliação? Vai. Mas você não tem medo, porque você sabe que você vai ser salvo.
Não só das coisas aqui para essa vida, mas para a vida eterna. Se a gente perder a vida, a gente vai perder a vida e vai ser ressuscitado em nome de Jesus, com o corpo glorioso para a vida eterna sem sofrimento. Entendeu? Porque você vai morrer de qualquer jeito. Não tem escolha. A morte é certa para qualquer um. Melhor morrer crendo em Jesus e ir para a vida eterna do que morrer crendo no Satanás e ir para a perdição e sofrimento eterno. Eu acho. Mas com medo da morte. A pessoa na época da crise sanitária com balão desse tamanho na cabeça, cara. Entendeu? Cara, eu não posso falar uma coisa aqui para vocês. Eu não me curvei nada disso daí, ó. Que puseram lá na época da crise. Não me curvei, não. Entendeu? Não me curvei, não tomei nenhum, entendeu? E tô aqui, porque Deus me protege, e Ele protege os filhos dele, enquanto nós estivermos aqui. Agora, na grande tribulação, pode ser que eu venha morrer se eu estiver nela. Com a perseguição do anticristo, pode ser que eu morra antes de outras coisas, né? Eu não sei, mas se eu estiver nela, pode ser que porque eu não vou me curvar. E aí? Aí Ele vai me matar, certo? Ou eu vou fugir, não sei o que vai acontecer comigo. Muitos vão conseguir fugir e vão ser arrebatados para os céus. Que a Bíblia diz isso, tá? Outros não vão conseguir fugir, vão morrer, mas vão virar mártires e vão ser ressuscitados junto com os outros que já morreram desde a criação do mundo, crendo em Deus, em Cristo. Então vão ser ressuscitados e vão ter corpos gloriosos e viver eternamente no céu. Agora, quem aceitou desde a fundação do mundo o caminho do Satanás, esse vai para a perdição eterna. Entendeu? Então é isso aí, tá? Muito obrigado, Deus abençoe. Compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo. Não é para assustar ninguém, não é nada, é para preparar. E agora não é tempo de eu pregar regozijo para a carne, de a prosperidade financeira, de sorte no amor, né? Aí, sorte no amor é vocês que vão lutar para ser fiel aos seus maridos, ou separar e arrumar um outro parceiro sem trair, tá? É o conselho que eu dou, porque se vocês andarem na iniquidade, vocês vão se perder pro lago do fogo. E eu não vou falar mais nada, vou deixar aí, ó. Eu faço meus vídeos aqui, vou dando instrução na palavra. Quem quiser aceitar, aceite. Quem não quiser, ó. Aí cada um. Cada um faz sua escolha pessoal. Eu não posso salvar ninguém. O que eu estou fazendo para salvar é isso aqui. Tá bom? E os outros que pregam no YouTube de forma bíblica. Tá bom? Até mais. Deus abençoe a família de todos. Se preparem. Sejam guerreiros e guerreiras resistentes. Certo?